abraço a todas e a todos que nos acompanham nesta reflexão sobre missão ad gentes. Eu sou o padre Dario Bossi, sou missionário comboniano. Neste momento sou provincial no Brasil, coordeno o grupo dos missionários combonianos no Brasil. E tenho muita alegria ao apresentar o padre Raimundo Rocha, que está aqui conosco. Olá, Raimundo, tudo bem? Olá, gente, tudo bom? Um abraço para vocês. Hoje com o Raimundo vamos dialogar sobre o que é missão ad gentes e por que é importante a missão ad gentes para a vida da igreja. Todos somos um só povo, a humanidade. Todos filhos e filhas de Deus, fratelli tutti, como diz Papa Francisco. Mas também todos somos diversos na chamada convivialidade das diferenças. Então, a missão ad gentes, que significa a missão aos povos, é sair ao encontro, é não se fechar em nossas pequenas histórias, em nossas convicções, em nossa experiência de Deus. Quando nós saímos ao encontro e ao anúncio de Deus, quando estamos abertos à escuta da espiritualidade das outras pessoas, aprendemos muito sobre o próprio Deus e recebemos, como diz o Evangelho, 100 vezes mais. Então, o nosso companheiro padre Raimundo Rocha, ele, que é missionário comboniano, é testemunha de tudo isso, porque ele viveu esta missão ao encontro de outros povos. E foi lá até o Sudão do Sul, o mais novo país da África. Padre Raimundo, conte para nós, quanto tempo demorou a sua missão? Quais são as características do Sudão do Sul e o que você fez naquele país? Olha, o Sudão do Sul é um país que fica na região central da África, é o mais jovem país do mundo, o mais jovem país do continente africano. Conseguiu a sua independência em 2011, foi celebrada a independência do Sudão do Sul como a nação mais jovem do mundo. E uma das características desse país é que ele é muito rico na sua diversidade cultural, nos seus povos, são 64 etnias, uma riqueza cultural, assim, étnica muito grande, muito bonita. É rico também em recursos minerais, naturais e em espiritualidade. O povo do Sudão do Sul tem uma espiritualidade profunda, milenar, muito bonita. Portanto, é um povo que já faz uma experiência de Deus. E uma outra característica desse país, lá na África, no Sudão do Sul, é que, infelizmente, ele passou por um período de muitos conflitos, de guerra civil, com o antigo Sudão, até conseguir a sua independência, né? Então, é um país em que o povo vive assim, muito machucado, sofrido, por causa dos conflitos do tempo da Guerra Civil e agora uma nova Guerra Civil que começou, mas graças a Deus está terminando. Tem também uma presença bonita dos missionários combonianos lá e de outras congregações missionárias. Os combonianos são pioneiros naquela região desde os tempos de Daniel Comboni, né? Comboni trabalhou, exerceu o seu apostolado missionário naquela região e deixou assim uma igreja iniciada e depois teve o seu desenvolvimento, inclusive com as pessoas de lá, o povo sul-sudanês, e agora é uma igreja que está mais fortalecida e bonita, faz uma caminhada bonita. Porém, é ainda um país em que, se falando em termos de evangelização, possui muitas comunidades, muitos grupos étnicos, assim, em regiões grandes, que não são evangelizadas ou não são suficientemente evangelizadas. Portanto, podemos falar em um país de missão, em terra de missão, em que há uma necessidade de se fazer presente, levar o evangelho e, assim, valorizar os valores do evangelho que já existem nesse país, nessas culturas, nessas etnias, e ajudar o povo a fazer a experiência de redenção, de salvação, de libertação de Jesus. Então, é um país com todas essas características, certamente tem mais outras, mas é um país em que o povo vive assim, sofrido, mas
também muito acolhedor, um povo hospitaleiro com grandes valores culturais, espirituais, humanos, e estão aí à espera do anúncio do Evangelho. Obrigado, Raimundo. Enquanto você falava, passaram algumas das fotografias da sua experiência missionária e vamos passar mais outras. Pode nos dizer por que foi importante, digamos, em sua vida, a experiência de missão ad gentes? Que as pessoas dizem, mas tem tanto trabalho aqui no Brasil, por que não fica como todas as pessoas fazendo a tua parte aqui entre nós? Afinal, tem muita necessidade. Por que foi importante para você essa missão fora das fronteiras do Brasil? De fato, aqui no Brasil, sobretudo na região Nordeste, na região da Amazônia, há uma enorme carência de ação, de trabalhos missionários de frente de evangelização. E onde a igreja está presente é porque ela é um sinal do evangelho, de evangelização. Mas há situações de fronteira, há países, há terras distantes em que há uma maior necessidade. Há comunidades que ainda não foram evangelizadas ou suficientemente evangelizadas, há uma carência da presença do evangelho. E eu senti, como missionário comboniano e como cristão em primeiro lugar, a necessidade de partir e testemunhar a minha experiência de Deus, a minha experiência de Jesus Cristo com essas pessoas, com esses povos. Então, lá existe essa carência e a necessidade da gente poder ir e dar testemunho de Cristo. Eu fiquei no Sudão do Sul com o grupo, com a família comboniana, durante 7 anos. 4 anos trabalhando numa missão entre o povo da etnia Nuer, que é uma missão de primeira evangelização. Muita gente lá ainda não ouviu falar de Jesus Cristo. E depois fiquei mais 3 anos trabalhando na capital, Juba, com refugiados de guerra, também muitos deles da etnia Nuer. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, porque ao chegar lá, nesse novo ambiente cultural, nesse ambiente eclesial, esse ambiente político, de um país diferente do meu, de uma cultura diferente, eu fui desafiado a encontrar e identificar a espiritualidade desse povo e me dei conta que Deus já estava lá presente antes da minha chegada, antes da chegada dos outros missionários. Portanto, eu fiz essa experiência de viver Deus segundo a maneira como esse povo vê Deus. Mesmo assim, há necessidade de levar o Evangelho e ajudar esse povo a fazer a experiência de Jesus Cristo segundo nos é apresentada no Evangelho. Pois é, Raimundo, a igreja, por sua essência, é missionária. Os documentos da igreja nos lembram que necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos, para comunicar a eles e compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido nossas vidas de sentido, de verdade, de amor, alegria e esperança. São as palavras do documento de Aparecida, a grande conferência dos bispos de Latinoamérica. E eles dizem, não podemos ficar tranquilos numa espera passiva em nossos templos fechados nas igrejas, mas é urgente ir em todas as direções para proclamar que o mal e a morte não têm a última palavra, que o amor é mais forte, que fomos libertos e salvos pela vitória da Páscoa do Senhor da história. Muito bonito isso, que nos dá um pouco a mística da missão. E, Padre Raimundo, em sua opinião, quais são as urgências da missão ad gentes hoje para a Igreja no mundo? A fonte inspiradora da missão ad gentes, quer dizer, da missão além fronteira para os povos, é o mandato evangélico de Jesus Cristo, que a gente encontra no fim do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, aquele mandato que nos diz, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Então, nós, como igrejas, carregamos esse compromisso de
atender a esse apelo do Senhor. Então, nós somos uma igreja com essa responsabilidade adiante para os povos. E nós vamos com o compromisso não de implantar uma igreja e favorecer um tipo de colonialismo, mas, ao contrário, de ajudar o povo a fazer a experiência de Deus, do Deus de Jesus revelado no Evangelho. E aí nós carregamos esse compromisso, primeiramente, de ser uma igreja missionária para fora, além fronteiras, mas também ela não tem só um sentido, a missão Adigentes, não só um sentido geográfico de sair para outras terras, para outras culturas. Ela pode ser também vivida, experimentada dentro do próprio país ou na igreja local onde já estamos. Então aí a gente pode falar de outras urgências, outras necessidades da missão Adigentes hoje. A gente encontra essas realidades de missão Adigentes nas periferias das grandes cidades, nos condomínios, entre as juventudes, as migrações. O mundo do cárcere no Brasil hoje são mais de 700 mil pessoas presas. As pessoas que vivem em situação de rua, a promoção da mulher e da criança entre os idosos, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, também as questões de justiça e paz, e por que não dizer o mundo midiático, as redes sociais, tudo isso faz parte das realidades, das urgências hoje da missão Adigentes. Entra também a reflexão, a questão dos direitos humanos, o diálogo ecumênico e interreligioso. Naturalmente, a gente não pode deixar o cuidado com a casa comum, como o é apresentado pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, e a missão na Amazônia, como apresentada na exortação apostólica pós-sinodal, Querida Amazônia, do nosso querido Papa Francisco. Então, são realidades da missão Adigentes que a gente encontra hoje aqui mais perto de nós, na igreja local, que precisa viver constantemente a animação missionária, mas também em outras regiões do Brasil, como o Nordeste, a Amazônia, periferia das grandes cidades, e naturalmente não podemos esquecer de ir além fronteira para outras terras, para outros continentes. Falando no Papa Francisco, queria trazer algumas palavras dele. Ele nos ensina que nós não vamos em missão para converter as pessoas a uma verdade, para quase como substituir o chip do cérebro, mas vamos por amor. E ele diz: dor e morte nos fazem experimentar a fragilidade humana. O chamado à missão, o convite para sair de si mesmo por amor a Deus e ao próximo, é uma oportunidade de partilha, de serviço, de intercessão. No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus, Deus revela que seu amor é para todos e pede nossa disponibilidade para sermos enviados, porque Deus é amor em constante movimento missionário. Deus é amor em constante movimento missionário. Ninguém é excluído do amor de Deus. Padre Raimundo, o que você diria aos jovens que estão em busca deste sentido para suas vidas? A missão, será que pode ser um chamado para eles também? Na minha juventude, há uns 25, 30 anos atrás, eu passei por um momento de inquietude, de busca, de procurar saber o que Deus queria para a minha vida, de construir um projeto de vida. E eu me senti questionado, me senti assim, tocado pela necessidade da minha comunidade, uma comunidade de base, uma comunidade eclesial de base, que tinha necessidade de celebrações eucarísticas, de formação, tinha necessidade do padre. Eu me senti chamado a ser um padre nessa comunidade. Quando eu percebi que haviam outras comunidades fora da minha região e também na África, por exemplo, que precisavam também de uma presença de formação, de evangelização ainda maior, eu comecei a me questionar se não seria essa a minha vocação, ir para as missões além fronteiras adigentes. Eu diria para os jovens que estão hoje assim nesse processo de busca, de descoberta, que se sentem inquietos,
que não estão contentes com o mundo do jeito que está, que sonham com um mundo de justiça, de paz, de inclusão, de fraternidade, um mundo melhor, aquele mundo que sonha Jesus. Eu diria, procurem também conversar, refletir, rezar sobre a vocação missionária. Conversem com um missionário, uma missionária, uma pessoa que possa dar uma ajuda, um apoio, uma orientação, porque a missão Adigentes é realmente algo que nos faz feliz, que nos preenche, que nos ajuda a nos realizar como pessoas e assim dá mais sentido à nossa vocação cristã. Realmente, também no Vaticano II, no grande concílio que deu os rumos para a Igreja, se fala desses três grandes desafios da missão Adigentes: testemunhar, preparar condições de vida mais humanas e promover uma ação ecumênica, quer dizer, um encontro, um diálogo entre as confissões cristãs e as diversas religiões. Testemunhar, promover a vida, promover o diálogo entre as religiões. Chegamos no fim da nossa entrevista, infelizmente, tinha que ser curta, mas lhe agradecemos muito, Padre Raimundo, também lhe desejamos muita força pela sua missão que agora está em São Luís, no Maranhão, e lhe pedimos de deixar para nós uma mensagem final, para que vivamos esse mês missionário e a missão inteira com paixão e com alegria. A Igreja no Brasil, durante esse mês de outubro, o mês temático da missão, nos convida a essa reflexão sobre a missão Adigentes, né? Vida é missão, eis-me aqui, envia-me. Então vamos aproveitar dessa oportunidade para a gente refletir, conhecer mais, saber mais o que é a missão Adigentes Além Fronteiras, tanto indo para outras terras, quanto dentro do nosso país, onde há necessidades de viver essa missão Adigentes, os novos desafios, as periferias existenciais de que fala o Papa Francisco, né? E rezar sobre isso, e rezar para que hajam mais vocações missionárias e que nos tornemos uma igreja assim cada vez mais consciente da nossa missão, da nossa responsabilidade de levar e testemunhar o Evangelho, sendo essa presença de luz transformadora na sociedade e no mundo, sendo fermento, sal e luz, para que o reino de Deus aconteça também através da nossa ação missionária. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por nos acompanhar. Rezem por nós, missionários, por toda a igreja, para que ela permaneça sempre aberta e em permanente estado de missão.